Bem-vindo à segunda aula da pré-formação investidor, que é uma série de aulas com o objetivo, qual o objetivo? Sim, se você passou da primeira você já sabe, formar pessoas para construir dependência financeira investindo. Por quê? Para você não depender de ninguém. O governo não vai pagar bem para você. O governo já não paga bem hoje, no futuro vai pagar menos ainda. Então você tem que construir o seu futuro. Se você depender de alguém, provavelmente você vai se frustrar e você vai se frustrar em um momento que não vai ter muito como corrigir porque já vai estar muito mais velho. Mas antes de começar, eu tenho que te dar alguns conselhos. Primeiro conselho, amigo, se você conseguir ou puder, assiste essa aula em um computador ou uma televisão, porque você vai conseguir anotar, você vai conseguir prestar muita atenção. E lembrando também, isso aqui é uma sequência de aulas, essa aqui é a segunda, então se você não viu a primeira, sugiro que você veja a primeira. Mas vamos começar de uma vez por todas, porque essa aula aqui vai te falar de qual a sua vantagem? Normalmente existe um paradigma no mercado, quem é rico tem mais vantagem. Não é tão verdade. Quem é mais inteligente, quem tem mais conhecimento, não mais inteligente, porque parece que é uma skill que você nasceu, mas mais conhecimento, quem adquiriu mais conhecimento, quem adquire mais conhecimento mais rápido, tem uma vantagem no mercado. E aqui eu vou te passar muito conhecimento para você entender aonde está a sua vantagem. E sim, você possui uma vantagem, mesmo que você tenha menos conhecimento do que o cara mais rico, você tem uma vantagem estrutural e eu vou te mostrar o porquê que você tem essa vantagem estrutural, tá bom? Então vamos começar de uma vez por todas. Primeiro passo, eu quero inicialmente agradecer aqui a todo mundo que seguiu lá a primeira aula, assistiu e deixou o feedback, que era a missão da primeira aula. Uma das missões da primeira aula era deixar o feedback e teve muita gente deixando, então eu já agradeço muito. E teve um questionamento, Fernando, por que você não vendeu esse conteúdo? Foi um conteúdo tão rico, porque você poderia ter vendido. Teve algumas pessoas que comentaram isso. E, amigo, eu não acho que esse conteúdo que eu passei pra vocês é um conteúdo extremamente complexo da primeira aula. Eu acho que é bem simples, eu acho que vocês dessem um Google e dedicassem um tempinho, vocês iam aprender aquilo. E eu acho que eu tenho que dar essa base. Por quê? Porque, amigo, eu acho que o universo me contribuiu muito e eu quero contribuir também, eu quero ajudar pessoas, eu não preciso receber por tudo que eu vou fazer, sabe? Então, se eu puder ajudar algumas pessoas, se na primeira aula eu te ajudei a ganhar mais rentabilidade e tal, só me paga com feedback, só falar, pô, aprendi, cresci e tal. Me paga com isso, esse vai ser meu pagamento da primeira aula, tá bom? Só em você pegar e falar que gostou e me dar alguma sugestão de melhora também é um pagamento. Se você me der alguma sugestão de melhora, como me deram, falou que eu tava falando muito rápido, tem até que me controlar aqui, pra falar mais devagar, pra tentar entregar a melhor experiência, porque se eu tô me propondo a fazer algo, mesmo que eu não esteja recebendo nada por isso, eu tenho que tentar entregar a melhor experiência. Esse é meu objetivo sempre. Então pode passar feedbacks negativos também, se vocês tiverem de cada aula, tá bom? Então vamos continuar aqui. E tivemos a missão da aula passada. Qual que foi a missão da aula passada? A segunda era comentar os feedbacks e tirar suas dúvidas. Eu tirei dúvida de muita gente na live de ontem, até pessoal. Quem não assistiu a live de ontem, assista. Tá gravada lá no meu Instagram. E acho que não tá fixada, não posso até fixar. Mas vai lá. E hoje também teremos lives às 8 horas para tirar dúvida dessa aula. Então se prepare, se organize para você não perder nenhum conteúdo. Beleza. E a primeira missão era abrir conta na corretora. E algumas pessoas vieram falar comigo o seguinte: Floriano, a Guide pede muito dado. Estou com medo. Amigo, você está abrindo uma conta como se fosse num banco. Ela é um órgão regulado pela CVM e por outros órgãos. Eu até fui buscar quais são os órgãos que regulam a Guide. Não só a Guide, mas todas as corretoras, tá bom? Vamos lá. Conselho Monetário Nacional regula a Guide, ela tem que declarar alguma coisa para esse conselho. Temos ali também Banco Central, também tem algum tipo de regulação em cima de corretora. Temos também a B3, que é a Bolsa. Também temos aí todos esses órgãos, que é mais em questão de indicação, do assessor e tudo mais. Ambima, Ancor, B3. Então tem todo esse código de ética. E também tem a lei do LGPD, que é o que? A proteção de dados. Então, você tá seguro, você não tá, caramba, vão me roubar. Não é assim, amigo, fica tranquilo. Precisa desse dado porque é um instrumento financeiro a corretora. E isso pode ser utilizado para lavagem de dinheiro, entre outros males. Então ela tem que ter dado, tem que ter os seus dados, entendeu? Então, mas pode confiar que tem todos esses órgãos observando. Pode acontecer alguma coisa ruim? Pode. Mas tem uma galera tentando evitar essa coisa ruim de acontecer, tá bom? E temos aí a Guide com 24 bilhões sobre custódia e 90 mil clientes. Ou seja, não é só você que tá confiando na Guide, tem uma galera aí confiando na Guide. Então, eu também tô confiando na Guide que meu patrimônio tá lá. Vamos continuar. Então, reforço que essa é a nossa missão, tá bom? Só para colocar e ficar bem claro para você que a nossa missão é qual? Criar independência financeira, gerar, construir através do investimento, para você não depender de ninguém. E agora eu quero fazer uma afirmativa que se você discordar, eu convido você para ir lá no post do Instagram. Discordar, não acho que é isso. Qual que é a afirmativa? Isso depende 100% de você. Como assim? Depende 100% de você. Eu tenho que trabalhar. Não, depende 100% de você. Porque provavelmente você já tem o dinheiro para você não passar grandes perrengues quando estiver mais velho. Como assim? Provavelmente já tem o dinheiro. Vamos lá então. Mas eu tenho medo. É um dos argumentos que a galera fala, eu tenho medo.
Beleza. Você tem que perder o medo. E aqui você fala, e as pessoas que me falaram, eu tenho medo, falaram, de perder dinheiro e tudo mais. E eu tenho medo de outra coisa. E do que eu tenho medo? Eu tenho medo disso aqui, ó. 58 anos é a média de aposentadoria do Brasil. E isso vai aumentar, porque passou lá a reforma da Previdência, agora o pessoal tem que trabalhar 33 anos em média. Homem é 30 e mulher é 35, que talvez até aumente isso, mas beleza. Temos aqui, o brasileiro se aposenta em média aos 58 anos. De cada 3 aposentados, 2 ganham um salário mínimo. O salário mínimo é R$ 1.212. Magro. Então, teoricamente, 63% das pessoas dessa live vão ganhar isso no futuro. Mas essa live é selecionada, é só a galera que investe, tá bom, então 50%. Não, é só 30%. Ainda é uma galera robusta, né? Ainda pode ser você ainda, porque não perca... tá lá no buraco. Então, amigo, faça o seu respaldo, depende de você. E eu vou mostrar que depende de você. Como assim depende de mim? Vamos lá. Tô indo no extremo mesmo. 33 anos investindo R$ 67 por mês a 9% ao ano. 9% você precisa se dedicar. Você precisa tentar aprender, você precisa tentar aumentar a sua rentabilidade. Só que é pouquinho, então você consegue fazer isso na minha humilde concepção. E essa é a primeira vantagem que eu não vou explicar nessa aula. Eu ia explicar nessa aula, só que essa aula ficou muito grande, então eu não vou explicar isso, eu vou explicar numa aula futura. A vantagem de ter pouco dinheiro. Mas então, 9% é muito mais tangível investindo R$ 67 do que investindo 300 mil por mês, só pra você ter noção sobre isso, tá bom? Mas beleza, se você estudar um pouquinho, eu acho que você alcança. Mas eu não tenho essa confiança, tenho autoestima baixa, eu não acredito. Beleza. Com 9% você precisa investir R$ 67 durante 33 anos e você vai ter a renda gastável de 1.212. Então você vai ter essa renda, mais R$ 1.212 de aposentadoria, você vai estar com 2.400. É o melhor cenário? Não é o melhor cenário, mas é bem melhor que apenas R$ 2.212, você concorda? Então, perfeito. Então esse cenário aqui você tem que se esforçar um pouquinho. Não quero me forçar e tudo mais. Então, amigo, vai para esse cenário aqui, 6% de rentabilidade ao ano. Você consegue. Você consegue de uma forma estudando muito pouco. Você precisa aprender o gatilho inicial. Eu acho que essa rentabilidade você vai conseguir se você seguir todas essas aulas à risca e entender profundamente o que eu estou ensinando aqui. Você já consegue 6% ao ano, na minha humilde concepção, mas tem que estudar. Nesse cenário você tem que investir R$ 131. Provavelmente a maior parte das pessoas que estão aqui conseguem investir esse valor. E aí você consegue uma renda gastável. O que é renda gastável? Até foi outra pergunta que me fizeram. Renda gastável é a renda que está rendendo acima da inflação, ou seja, não está deteriorando o poder de compra. Se você gasta a renda que está rendendo abaixo da inflação, ou seja, você está deteriorando o poder de compra. No futuro você vai estar ganhando, sei lá, 1.100, mas o valor de compra dele vai estar em R$ 500. Nesse cenário aqui não. Nesse cenário você está gastando o que é excedente. Então, isso aqui mostra o quê? Que você pode fazer. Mas eu não quero estudar. Aí, amigo, e aí cada um tem seu medo. Eu tenho muito mais medo disso aqui do que eu tenho medo de investir. Mas é isso, tipo, eu tomo esse risco pra mim. Eu não ia fazer o quê? É a minha vida. Eu não nasci rico. Eu nasci rico, eu tenho que assumir a partir daí, né? Eu vou fazer o quê com isso? Então, beleza. O que gera o medo? Vou tentar dar um auxílio psicológico aí, minimamente. O desconhecido gera o medo. Então, você tem que começar a conhecer. Começa a conhecer. E como que você começa a conhecer? Comece com pouco, mas comece. Que é o que eu tô falando pra vocês o tempo todo. Comece nem que seja com R$ 10. Menos que R$ 10 realmente fica muito complexo. Mas com R$ 10, tem muito, mas tá paralisante, sabe? Comece com R$ 10. E tá bom, e tudo bem, tá bom? Mas começa agora. Não fica, vai começar, não, começa agora. Por quê? Porque adiar tem um custo. Também vou te provar qual que é o custo de adiar. 35 anos investindo R$ 250 por mês, tá bom? Você começou com 25 e aposentou com 60. Com R$ 5.857 por mês de renda gastável e com dinheiro guardado de R$ 2.000. Eu tô considerando 9% de taxa, ou seja, você vai ter que se esforçar um pouquinho para aprender. Você tem que estudar um pouco, tá bom? Só para deixar bem claro. Beleza, vamos lá. 40 anos, adicionei 5 anos. Então você enrolou menos e começou mais cedo. Você começou com 20 anos. Floriano, mas eu já tenho 30 anos. Amigo, você deve ter mais de R$ 250 para investir. Não tenho. Beleza, é isso, é verdade. Fazer o quê? Você devia ter começado antes, você não começou. O que eu posso fazer? Tô tentando te ajudar a começar o quanto antes. Então, cada minuto que você deixa é menos rentabilidade que você vai ter. Mas, talvez, a gente possa melhorar ainda mais essa rentabilidade. Com certeza. Não, mas talvez. Eu vou te explicar o porquê que possivelmente essa rentabilidade pode ser ainda maior. Vamos deixar essa rentabilidade que eu não acho que é extremamente conservadora, mas eu acho que é bem próximo do realista, tá bom? É bem próximo do realista se a pessoa for persistente e conseguir investir durante 40 anos, tá bom? Só pra deixar bem claro. Então, mais 5 anos, você aumenta a sua renda de 5.800 para 9.300. 5.800 tem uma vida boa. 9.300 tem uma vida confortável, na minha humilde concepção. Mas beleza, vamos adicionar só mais 2 anos, só mais 2 aninhos. Você começou com 18 anos e aposentou com 60. E lembrando, eu tô adicionando no início, você pode adicionar no final. Em vez de aposentar com 60 anos, você pode aposentar com 62, mesmo efeito. Sua renda sai de 9.300 para 11.197, ou seja, aumentou bem.
Com o mesmo critério, começando com 2.000, aportando R$ 250 por mês. Com o mesmo critério. Ou seja, adiar o seu medo pode te cobrar caro, e vai te cobrar caro em valor monetário, em dinheiro, entendeu? Então, é aquele negócio, você escolhe, você tem que matar o medo. E aí, como que eu matei meu medo? Como que você mata o medo? O que eu falei? Medo gera do desconhecido, beleza? Como que você conhece algo? Estudando. Eu conheci, eu diminuí meu medo, que eu sou um cara medroso, estudando muito, com conhecimento, que eu tô pregando pra vocês o tempo todo. Por isso que a essência do que eu preguei pra vocês, o que é? Conhecer, traçar o do ponto A ao ponto B e investir. Por que, Floriano? Porque é isso que é o conhecimento. Assim que você adquirir conhecimento de forma eficiente, segundo aquele livro que eu mostrei pra vocês na aula 1. Então, isso é a essência. Eu tô mostrando a essência, isso que eu aplico pra várias coisas. Essa foto aqui, por exemplo, eu não tô estudando, eu tô estudando física. Pela folha ali eu lembro dessas matérias que era física. Mas eu estudei muito investimento nessa mesa com essa toalha. Por isso que eu coloquei essa foto, que eu lembrei bastante. Eu estudava nessa mesa, com essa mesma toalha, e se pá, essa toalha ainda tá lá. Ainda existe essa toalha. Mas, de qualquer forma, qual que é o grande ponto que eu quero falar pra vocês? Se você quer matar seu medo, você tem que se dedicar. Ah, mas eu não quero matar, tudo bem. Então aceita seus R$ 1.200 de aposentadoria. Mas não reclama, porque você está tendo a chance. Não reclama, você está tendo a chance. Eu tô tentando te ajudar, mas a opção é sua. E de graça, não tô te cobrando nada. Tô te dando a consciência. Você já vai ter as perguntas pra fazer o Google. O Google, o problema do Google é que ele não dá as perguntas, mas ele entrega as respostas. Então eu tô te dando as perguntas. Você só tem que achar as respostas. Dá o Google que você vai achar as respostas. Entendeu? É só isso, beleza? Tô te dando um caminho. Agora é com você. Eu não consigo te pegar no colo. Isso eu não consigo fazer, tá bom? Então, eu te aconselho a fazer isso. Beleza, então você pode chamar esse método também de matador de medo. Tá bom? Eu acho muito legal isso. Vocês não acham interessante. Continuando também, que é outro ponto que eu acho que pode te ajudar também a superar o medo e também você ter consistência. Lembrando, pessoal, a gente tá falando de período de 30 anos investindo, de 40 anos investindo, de 42 anos investindo. É muito tempo. Você tem que criar uma base pra isso. E é por isso que eu tô fazendo aula de 1 hora. Aula de 40, 50 minutos. É por isso que eu tô tentando explicar detalhadamente, por isso que eu tô mostrando cada vírgula, porque tudo se baseia em confiança. E é isso que eu quero mostrar pra vocês, tá? Vocês têm que ter confiança, não é em mim, é no conhecimento que vocês estão adquirindo, nos dados que eu tô passando. Não acredita em algum dado? Me faz a pergunta ou busca no Google. Hoje tem a magnífica máquina do Google. Você tem que usar. Ou, e você aceita o seu caminho se você não quiser usar. É que eu fico um pouco indignado porque, tipo, eu acho tão óbvio agora, tudo bem que na época que eu fazia, eu não achava tão óbvio, mas é tão óbvio pra mim e que enrolar é um custo muito caro, sei lá, você vai pagar R$ 10 ou R$ 100, depende de quando você quer começar. Vale a pena correr o risco de perder muito mais dinheiro no futuro, entendeu? É melhor você perder R$ 100 agora ou perder uma renda de R$ 2.000, R$ 3.000 a mais no futuro. É uma questão que eu deixo pra você. Beleza, vamos continuar aqui. Então, esse aqui é o matador. E o que eu falei, você tem que construir uma base. E a base não é feita só com conhecimento. Porque também tem um efeito psicológico. Você é racional, mas você também é muito emocional. Isso é o composto do ser humano. Tem um livro chamado Rápido e Devagar que ele fala muito disso. Tentei que falar mais devagar, lembrei agora. Calma aí, pessoal. Me perdoem. Eu quero que vocês depois me respondam se eu conseguir desacelerar um pouco, eu ainda fico muito rápido. Porque eu tenho esse jeito rápido de falar, mas eu tô tentando dar uma amenizada pra tentar melhorar a experiência de vocês, tá? Então, beleza. A base. Efeito racional é o que eu falei pra vocês aqui. Dado, número. Efeito emocional. São pessoas. Tenha pessoas que você confia e considere perto. Por isso que eu tô falando, convide pessoas para começar a investir com você, ensine pessoas próximas, porque elas vão estar junto com você, porque em algum momento que você estiver lá, não acredito, ela fala, não, faz sentido, olha esse número aqui, olha esse dado, olha, lembra aquele dado que o Fernando mostrou? Pô, tem tanta gente que conseguiu, por que a gente vai conseguir? Entendeu? Se um engraxate conseguiu 4 bilhões, por que você não consegue 1 milhão? Se ele que, vendeu abacaxi na rua, ele conseguiu, por que você não pode conseguir? Então é legal ter esse respaldo, tá bom? Então tenha pessoas próximas de você e você pode convidar ou entrar em grupos, que é também um objetivo que eu quero tentar ajudar vocês a se conectarem, vocês se ajudarem a crescer, tá? Vamos continuar aqui. Beleza? Convide pessoas para ir com você nessa jornada. E agora eu quero mostrar uma pessoa que eu chamei bem depois para ir nessa jornada comigo. Que essa aqui é a Letícia. A Letícia é uma amiga minha desde a época da escola aqui, ó. Olha elazinha aqui, ó. Ela aqui, a gente foi festa acontecer na escola, essa aqui é outra foto da escola. E ela, desde a escola, eu conheço ela, a gente conversa muito. Ela foi uma das pessoas que mais me ensinou na vida, assim, de longe, tá? Tem uma pessoa que me ensinou mais que ela, que foi a Ana. A Ana foi minha orientadora quando eu era criança. Ela me ensinou muito, ela abriu um mundo pra mim. Porque a Ana era uma pessoa muito mais culta que meus pais. Então ela me mostrou um mundo que eu não conhecia. Ela me respondia várias perguntas que meus pais não conseguiam me responder. E aí depois da Ana, foi a Letícia, que eu conheci na sala de aula. A gente ficava trocando dela, ela vai até expor o professor por causa disso. Mas a gente conversava muito. E ela entendia as coisas, ela me explicava. Então, tipo, ela tinha uma base de conhecimento muito maior, 1.000 milhões de vezes maior que eu, porque a família dela era mais culta que a minha. E ela me ensinou muita coisa. Ela abriu a minha mente pra muita coisa.
E foi uma pessoa que eu sempre considerei muito, a opinião dela sempre foi muito forte pra mim. E isso me ajudou muito na caminhada, tipo, das coisas, porque eu comecei a estudar muito e eu compartilhava meu conhecimento que eu tava aprendendo com ela, ela entendia, e eu compartilhava com outras pessoas e as pessoas não entendiam. Só que ela, as outras, ó, vou começar a corrigir o que eu tô falando quando eu falo muito rápido, e as outras pessoas não entendiam. E ela conseguia entender, e ela tinha uma reputação na sala, não era reputação, ela tirava as melhores notas, ela era 0,1 da sala, melhor nota de física, melhor nota de tudo era dela. Então, eu ter a aprovação dela me dava muita confiança. Isso foi importante pra mim. Isso foi importante pra mim, porque eu explicava pra ela as coisas que eu tava pensando, o que eu queria fazer, e o mundo não entendia. As outras pessoas da sala não entendiam, minha mãe e meus pais não entendiam, mas ela entendia. E ela me apoiava isso. Então, quando eu comecei a investir e tal, e começou a dar certo, e eu comecei a aprender mais, eu compartilhava com ela, ela entendia, e eu começava a chamar ela, falava, vamos, e ela ficava enrolando, enrolando. E eu também não ia forçar também, porque é uma questão financeira, então não é muito legal você, vamos, porque parece que eu vou ganhar alguma coisa com isso. Mas aí chegou um ponto que eu fui lá na casa dela, tem até um videozinho aqui, deixa eu ver. Esse videozinho, não sei se vai iniciar o vídeo, deixa eu ver se inicia. Deixa eu tirar o som. Esse videozinho foi que eu fui agora no Rock in Rio, bem recentemente, eu fui lá na casa dela. E eu fiquei na casa dela e fui no Rock in Rio. E a gente começou a conversar depois de muito tempo, de fazer mais de um ano que a gente não se via, porque a última vez que a gente tinha se visto, ela na pandemia. E eu fiquei na casa dela, a gente conversou muito, eu expliquei pra ela sobre o investimento, ela falou, cara, quero começar, vamos lá, confio em você e tal. E ela começou. E aí eu quero agora mostrar pra vocês, como é que começou de novo? Agora eu quero mostrar pra vocês os investimentos dela. Obviamente não vou mostrar o valor. Isso aqui também é conta da Guide, tá bom? Todo mundo que eu evangelizei pra entrar nos investimentos abriram conta da Guide. Então, minha mãe, minha irmã, todo mundo. Até o Rodrigo tem conta da Guide, todo mundo tem conta da Guide, tá? Então, beleza. A rentabilidade dela é absurda. Caraca, Floriano, você é um gênio, que homem magnífico, que homem sensacional. E aqui já vem a atenção, amigos. Atenção. Isso aqui é uma rentabilidade que é sorte. Como assim sorte, Floriano? Tem coisa que é sorte, tem coisa que é realmente mérito. Quando eu acho que eu tenho mérito, eu vou falar, cara, eu tenho um pouco de sorte e um pouco de mérito. Eu sempre vou colocar sorte porque eu acho que a sorte sempre tá inerente. Eu tá vivo é um pouco de sorte e um pouco de mérito. Nunca fui pro Iraque trocar tiro com ninguém. Então eu tenho um pouco de mérito nisso. Mas a sorte sempre é bom porque também não caiu um meteoro na minha cabeça. Então sempre dê o valor à sorte porque também te torna humilde e a humildade é importante no meio dos investimentos, tá bom? Por que atenção? Porque ela só tem 3 ações. As 6 ações eu que mostrei a ela, falei, cara, dá uma olhada nisso aqui, dá uma olhada naquilo ali, ela olhou e gostou. Mas tem essas 3 ações, e isso não justifica que ela não mostra que ela é uma grande investidora, nem que eu sou uma grande investidor. Só mostra que a gente teve sorte. Então, tô deixando bem claro isso. Só que, ontem eu mostrei muito o lado negativo, tipo, de cair, porque a carteira da minha mãe caiu, como eu mostrei pra vocês. Mas tem carteiras que não caem. A da Letícia foi uma que começou subindo, já ganhou aí 25% em uma arredondada pra cima. 25%, eu acho que é menos de um ano, ela começou, 2, 3 meses. Floriano, genial. Isso é sorte. Eu entrei... Você lembra da curva da minha mãe, que já vai aparecer aqui? Eu entrei na baixa. No dela eu entrei na baixa. E agora só subiu. Ela comprou várias coisas. Teve uma ação que ela comprou mais cara que minha mãe. Que foi até a Fleury. Fleury ela comprou mais cara que minha mãe. Minha mãe comprou a R$14, ela comprou a R$16. Mas as outras, ela comprou quase tudo mais barato que minha mãe, por exemplo. Por quê? Minha mãe comprou um pouco antes, ela comprou um pouco depois, no momento da vala. E essa questão de time é um pouco de sorte e um pouco de análise. É um pouco dos dois, eu vou explicar pra vocês também. E também um pouco de lógica básica. Se você não comprar no topo, você não tá comprando no máximo. Pronto. Eu expliquei isso na live de ontem, então, reforço. Assista a live de ontem. E eu perguntei pra Letícia, por que você investiu? Por que você topou investir em renda variável, que é uma coisa, pode perder dinheiro e tudo mais? E ela colocou um valor que eu considero, relevante. Não é um valor, de pinga, assim, não é um valor que você consegue pegar qualquer momento. E aí, eu acho que ela tinha percepção, obviamente, que ela sabia que eu ia mostrar pra vocês, dependendo do que ela falasse. E aí ela foi bem elogiosa, obviamente, mas tem alguns pontos desse áudio que eu coloquei. Eu não ia colocar porque ficou muito elogioso, parece que tá forçado, mas tem alguns pontos desse áudio que eu acho importante, que eu acho que é bem essência mesmo, que é bem essência. E lembrando, obviamente, que ela falou um áudio muito elogioso, porque, 2, 3 meses você ganhar 25%, você vai elogiar até um poste, se for preciso, né? Mas a essência que ela falou ali, eu acho que é bem real, assim, e é uma coisa que eu quero que vocês pensem, que eu acho que vai ajudar vocês, tá bom? Então vamos lá. Deixa eu ver como que inicia. Iniciou, não iniciou? Deixa eu ver. Iniciou, vamos lá. Eita, tá sem mutador. Você é brabo, né? Porque eu te conheço, porque eu sei que você faz as coisas embasado no que você estuda, que você é muito sério no que você faz. E você é muito apegado a dinheiro. Então, você nunca faria uma coisa com dinheiro. Sempre foi muito difícil para você conquistar as coisas, sempre foi muito lutado. Então, você sempre teve muito respeito com relação a isso. E você não faria uma coisa que fosse uma loteria, uma coisa que não fosse certa. E a gente se conhece, eu conheço o seu caráter e eu sei que você quer crescer junto. E então, assim,
Eu confio em você de olhos fechados. A minha vida, eu não confiaria o meu dinheiro. É mais ou menos isso, não sei se você pode falar isso. Mas é mais ou menos esse o motivo. Então, e o que eu quero mostrar disso pra vocês, tá? O que eu quero mostrar, Floriano? Ela foi elogiosa, assim, ela ganhou dinheiro aqui, vocês viram que ela... Calma aí, tá voltando. Opa, calma aí, deixa eu voltar pra cá. Não tá trocando idade, agora foi. Você viu que ela ganhou dinheiro, obviamente que ela tá elogiosa, ela é muito minha amiga também. Eu tô colocando isso porque talvez você pense, caraca, Floriano, não, eu quero ancorar vocês pra realidade, eu quero apresentar alguma coisa real, eu quero que vocês consigam. Não quero que vocês se iludam, vou ganhar não sei quanto, day trade. Não, quero que vocês venham pra realidade. Mas nesse áudio tem um ponto interessante. Qual que é o ponto interessante? Fazer as coisas embasadas. Ela fala isso, Floriano, você faz muitas coisas embasadas e também porque foi difícil pra mim. Então você embasa, tipo, pô, eu não encontrei meu dinheiro no lixo, tá? Tipo, não acordei, tava na minha conta, não ganhei um mega presente, tava rico, entendeu? Nunca existiu isso. Então eu dou muito valor, então eu embaso muito, eu tenho muito medo. Eu entendo totalmente, eu tenho medo, mas porque, tipo, agora, eu não tive isso. Eu tô dando step by step. Se você quiser parar agora, pegar essa aula agora, e a primeira e a segunda aula, parar, estudar ela, só ficar batendo cabeça só nessas duas aulas, você já consegue seguir investindo. Você vai ter que bater cabeça, você vai ter que criar as suas perguntas, que eu falei, vou dar as perguntas pra vocês. Mas você vai criar suas perguntas e você vai conseguir. Você vai dedicar um pouco mais e você vai conseguir. Eu não tive isso. Então eu tô tentando dar o que eu não tive pra vocês irem mais rápido do que eu. Vocês terem mais segurança do que eu. Não precisarem fazer tanto esforço quanto eu fiz. Mas essa questão do embasar é muito importante. Eu quero que você entenda a razão de cada coisa. Você tem que entender isso, e por isso que eu tô embasando muito as aulas. Por isso que eu falo, assiste a primeira aula se você não assistiu. Porque senão você não vai conseguir entender. Senão vai ficar gap na tua cabeça. Sabe o que acontece com gap quando a sua carteira cai 20%? Você vende. Mas eu tô confiante. Subindo, todo mundo tem confiança. Com a carteira explodindo 30, 40%, você confia até num poste. Mas bota 30% negativo vê se testa a confiança. Minha carteira já ficou 30% negativa. Eu passei por circuit break do Joel, que é o 20% um dia. Então, amigos, entenda o seu porquê. Você tem que saber o porquê que você está investindo e a razão. Eu tô reforçando isso, que parece ser chato, porque isso é a base. Isso é a base. Se você vai criar alguma coisa de 30 anos em cima de algum lugar, você tem que ter uma base forte. Você quer criar um prédio que vai ser centenário, você tem que ter uma base forte. Por quê? Você vai investir 20% do valor do prédio na base, mas 80% ainda vai ser o resto. Imagina se você descobre que você errou depois de 20 anos, chegar pobre daqui a 20 anos, daqui a 30, 40 anos. Então saiba a razão, saiba o motivo. Se alguma coisa mudar no caminho, você vai saber por quê. Porque você entendeu. Por isso que eu tô embasando muito e eu tô reforçando e batendo nessa tecla. É importante. E eu vou te dar todo o caminho. Eu tô tentando te dar todo o caminho. E se eu não estiver conseguindo, tá lá o feedback. Mas os feedbacks foram muito... Tem que voltar aqui pra falar certinho. Os feedbacks foram muito positivos. Então, eu acho que eu tô conseguindo entregar algo de valor. Então, preste atenção e tente buscar o seu porquê e a sua essência. E por isso que eu utilizo aquela questão, tá bom? Isso vai te dar confiança pra permanecer. Ela sabe... a outra parte que ela citou, ela sabe que eu tenho medo de perder dinheiro. Porque ela sabe que foi difícil conseguir. Simples. É regra de matemática, entendeu? Tipo, e ela embasou a confiança dela em mim porque ela me conhece há muito tempo. Mas ela sabe de investir, ela até entende. Como eu falei, é uma pessoa que eu considero muito inteligente. E ela começou a investir agora que ela se formou em medicina. E a medicina, pra quem não sabe, você se forma e você começa a ganhar muito no plantão. Então ela consegue aportar valores bem interessantes. Ela vai conseguir metas bem ousadas ali. Dá pra fazer muita simulação com o dinheiro dela. Já fiz alguns vídeos com ela. Então, você precisa do seu porquê. Porquê? Isso vai te dar a base, tá bom? Então, essa é a base que eu queria reforçar pra vocês conseguirem entender, porque a partir daqui vai ser pauleira, vai ser conteúdo, e nas próximas aulas eu não vou ficar voltando nisso aqui o tempo todo, tá bom? Não vou ficar voltando. Constrói a base, você precisa de uma base sólida, porque você vai construir um prédio de 30 anos em cima, tá bom? Então a base tem que estar bem sólida, mas comece quanto antes, porque a base vai ser com experiência. Então você começar com 100, 200, 10 reais, vai te ajudar a construir uma base mais sólida ainda, antes que você pule, porque a bolsa subiu 10%, você tá com medo de perder, entendeu? Então preste atenção, vamos lá. O que eu ensinei ontem? Mostrei a rota da minha carteira, da carteira da minha mãe. A Letícia entrou por aqui, ó. Por isso que ela subiu muito rápido. Ela entrou por aqui, o que aconteceu? Subiu. Simples. Então, entrar no momento certo é importante. Só que isso aqui é um intervalo pequeno, de um ano. Isso aqui é legal, ela ganhou 20% a mais, legal. Mas se você pega uma sequência grande, um mergulho grande, aí isso muda o jogo, É a diferença de você chegar, vou dar um exemplo, você chegar com um patamar de 1 milhão ou você chegar com um patamar de 3 milhões. É exatamente essa a diferença do momento que você começa. Então, você tentar acertar um pouco tentar acertar o timing é importante. E qual que é legal?
No momento que dá uma mergulhada, você pode aumentar seu aporte, e aí você vai diluindo seu preço médio sempre para baixo, aí vai te dar essa porrada futura. Eu vou tentar falar um pouco também, que eu tenho algumas regras para isso. Eu falei na live de ontem a regra e vou reforçar em aulas futuras também. Então participe sempre das lives, porque nas lives eu solto um pouco mais, você vai entender um pouco mais, eu consigo contextualizar e eu tiro dúvida de muita gente. Então pode ser a sua dúvida, entendeu? Vamos continuar. Eu dei um mapa de como começar. Como minha mãe começou. Primeiro passo, você coloca um pouquinho em renda fixa. E aí assim que você coloca um pouquinho em renda fixa, ou um cado de renda fixa, porque renda fixa é bem mais seguro, você coloca um pouquinho de nada na renda variável e começa a seguir em paralelo, que você vai ganhar uma experiência muito relevante nesse ponto, entendeu? Então faz isso que vai te acelerar e o objetivo é tentar te acelerar ao máximo, tá bom? Também mostrei que dá pra ganhar dinheiro com pouco. R$100, depois de 40 anos você tem uma renda gastável de 3.700. Ah, Fernando, mas é muito dinheiro. É muito dinheiro não, muitos anos, 40 anos. Tá bom, investe 1.000 que você vai ter menos tempo. Você investe em 30 anos, você economizou 10 anos. Ah, eu não tenho R$1.000. Então trabalha pra ter R$1.000. Então, amigo, e aí você pode investir R$500, que já é 5 vezes mais do que R$100. E aí você vai conseguir reduzir tempo. Aí, como você tem uma meta financeira, você tem algo para colocar dinheiro, você vai te motivar. Isso faz com que você gere mais prosperidade econômica na tua vida. Como assim? Sem muito papo de mindset. Simples. Se você não tem onde gastar dinheiro, você vai colocar em qualquer lugar. Se você sabe que aqueles 2, 3 mil reais vão te economizar 3 anos, 4 anos, 10 anos em um trabalho que talvez você goste ou não, mas você quer ter a opção de poder parar de trabalhar, talvez você não vá comprar a nova televisão esse ano. Você vai comprar daqui a 2 anos. E aí você investiu esse montante. Você não vai trocar carro esse ano, você vai trocar carro daqui a 2 anos. E aí você investiu já mais um montante que é pra parcela, que é pra juros. Ou você vai fazer uma coisa, você vai investir o dinheiro, acumular o dinheiro e comprar pagamento à vista. Porque você tem economia e sobrar pra quê? Pra você ter economia e sobrar mais pra você investir. Sempre que eu correr assim, perceber, vou dar uma voltada pra ficar bem claro. Então, você vai economizar, você vai gerar. Então, a máquina, se hoje você consegue aportar 100, 200 reais, se você tiver essa mentalidade de onde você vai colocar o dinheiro, provavelmente você vai conseguir aumentar seus aportes. É natural isso acontecer, tá bom? Então, tá aqui mais uma prova. Você tende a gerar mais valor se você começar. Mais um ponto, começa agora. Começa agora, esse é meu reforçar, começa agora. Agora não, mas tipo, de segunda-feira a gente vai começar, nem tanta ansiedade, tá bom? Vamos lá, chegamos aqui. A minha rentabilidade, como eu mostrei pra vocês, pra mostrar que é possível os 9% que eu tô colocando aqui, que não é algo aloprado. E por isso que eu comecei, eu só tive coragem de fazer esse tipo de aula, ensinar as pessoas detalhadamente, depois que eu tenho um track record. Eu tenho ali desde 2017 com a rentabilidade mapeada, tá? Então, não é loucura. Aqui tem um pitch da Guide de 2022, tá? 18%, 98%. Agora minha rentabilidade tá menor porque a bolsa caiu muito nos últimos 2 dias, porque teve a fala do Lula. Teve a fala do Lula lá, e isso afetou bastante a bolsa. Mas, de qualquer forma, ainda tô ganhando bem, eu vou mostrar isso pra vocês também na próxima aula. Eu vou mostrar isso aqui, só que essa aula já ficou muito longa, eu não queria fazer uma aula de 1 hora de novo, tá bom? Então eu reduzi alguns conteúdos que eu vou entregar nas outras aulas, tá? E também nas lives, talvez eu acrescente alguns conteúdos que eu colocar nessa aula hoje, eu vou colocar na live de hoje à noite, tá? Porque senão vai crescer muito outras aulas, eu quero manter um padrãozinho, tá? Vamos continuar. Então beleza, e a última coisa que a gente aprendeu foi o ciclo do investidor. Conhecer o mapa, traçar do ponto A ao ponto B e investir. Isso aqui pode ser aplicado em vários pontos diferentes da sua vida e você vai conseguir resultado. Então preste atenção, isso vai te agregar, tá bom? Então agora vamos começar, agora é o início do conteúdo literal. Então preste atenção, beleza? Primeiro a gente vai traçar, na verdade ontem a gente traçou o ponto A e o ponto B, beleza? E esse era a segunda etapa do ponto que a gente estava analisando ontem, tá bom? De investimento. A gente sabe, você sabe onde qual é o seu ponto A e qual é o ponto B, que é o investimento de longo prazo. Agora, a estratégia. A gente vai começar a traçar agora. E como eu falei, como você tem que ter uma base sólida, eu vou explicar nessa aula como crises podem te deixar rico. Como crises podem ser um momento muito auspicioso para você. E eu fui extremamente conservador com os exemplos. Eu poderia extrapolar exemplos aqui que vocês vão ficar trilhardários da noite pro dia. Não extrapolei exemplo. Peguei exemplos pessimistas e conservadores, mostrando a oportunidade que pode estar na mesa. Por que pode? Porque eu não prevo o futuro. Olhando pro passado, pegando todos os dados, ó, quando tinha essa carta na mesa, aconteceu isso. Quando tinha essa carta na mesa, aconteceu isso. Quando tinha essa carta na mesa, aconteceu isso. Historicamente, todas as vezes. Mas essa vez pode ser diferente. Mas, nos últimos 200 anos, foi assim. Mas essa vez pode ser diferente. Tô deixando bem claro. Então, para responder essa pergunta, a gente vai fazer o ciclo do investidor. Qual o primeiro passo? Conhecer o mapa. Conhecer o mapa, a gente tem que falar um pouquinho, um dedinho de política, tá? Ontem, o Lula pegou e falou, vai cair a bolsa, vai subir o dólar, paciência. O que a bolsa fez? Isso caiu, o que o dólar fez? Explodiu. O que isso quer dizer? A gente tem que se preocupar muito? Acabou o mundo? Não, não tem. Vai virar Argentina? Calma, vou te explicar agora detalhadamente.
O que é margem de segurança? A gente tem margem de segurança. O cenário macro, o momento de agora, da Bolsa de Valores, do mercado financeiro, está com muito medo, está precificando muito colapso já. A Bolsa não teve paz. Depois que teve a pandemia, a Bolsa não teve paz mais. Só teve coisa ruim, então só foi precificando pra baixo. E como que a bolsa funciona? Quanto mais notícia negativa, mais pra baixo vai. Mas já caiu muito, não tá tão barato? Mais notícia negativa, mais pra baixo vai. E mesma coisa depois. Vamos supor que o valor justo seja 100, beleza? Quanto mais notícia negativa tem, mais ela cai. Ela vai continuar caindo. Ah, mas não precificou. Talvez precifique, mas ela vai continuar caindo enquanto tiver notícia negativa. Quando tiver uma sequência de notícia boa, ela sobe exponencialmente. E é por isso que você vê grandes rentabilidades de curto período de tempo, que foi o caso da Letícia, conseguiu 25% em, eu acho que é 24, 25%, nem lembro mais, em 3 meses, 2 meses, que é uma rentabilidade tranquilamente pra você ter em um ano que você ficaria super, hiper feliz. Ela conseguiu em 2, 3 meses, porque ela tem sorte na entrada, no timing, entendeu? Então isso é importante. Talvez a gente possa ter essa sorte, porque você ter a sorte num aninho assim é legal, mas não é a virada. Mas se você ter a sorte num ciclo grande, é a diferença de você chegar a 1 milhão, 5 milhões, 3 milhões, é gigante a diferença. E eu vou mostrar isso pra vocês aqui. Mas beleza, vamos começar aqui. A margem de segurança do Brasil. O dólar deveria custar 4,54, mostra a índice Big Mac. Fernando, você sabe que tem como prever dólar? Não tem como prever dólar, mas a gente tem como prever qual que é o risco que o mercado lá de fora, os gringos, estão colocando no Brasil. E como a gente está no Brasil, a gente está vendo as coisas mais de perto, a gente sabe, ou tende a especular, se aquilo é um risco real ou não. Beleza? Porque imagina, se a gente for avaliar Estados Unidos, a gente tá de longe, a gente vai avaliar bem pior do que a galera que tá lá. Vamos avaliar a Mongólia, vai ser bem pior. Talvez Estados Unidos nem tanto, porque Estados Unidos tem tanta cobertura, é tanto conteúdo sobre, que a gente distante talvez seja até bem competitivo. Mas o Brasil não tem tanto conteúdo em inglês. O cara vai ter que ler português. Você acha que o gringo sabe ler português perfeitamente quanto a gente? Você acha que o gringo tá comprando no supermercado e vendo a inflação cair ou subir todo dia? Não tá. Você acha que o gringo lembra de como foi o governo do Lula? Você acha que o gringo sabe que o Lula colocou uma carta? Alguns sim, mas a maioria não sabe. O gringo ficou totalmente desesperado depois que o Lula falou. Então, fiquem calmos. O Lula pode fazer? Pode, mas não é bem assim, você vai entender também por quê. Beleza, esse aqui é o índice Big Mac. E aqui você pode ver como que é medido o índice Big Mac. Você pega o preço do Big Mac e compara com o preço da cotação e você vai descobrir qual é o desconto, que é mais ou menos o desconto de inflação que eles fazem. Eu vou explicar um pouco melhor daqui pra frente, mas é um índice que é bem válido. Você pode perceber que, segundo o índice Big Mac, considerando as cotações que foram feitas anteriormente, que eu vou refazer a cotação com você pra gente descobrir qual que é o valor atual disso, deveria estar valendo 4,25, considerando a cotação aí, que eu acho que é 5,25 dólar, tinha que cair 18% para chegar no valor do índice Big Mac, tá bom? Esse é um índice válido, porque parece meio brincadeira, índice Big Mac. Não, vários economistas utilizam esse índice para ter uma referência de câmbio, porque referência de câmbio é uma coisa muito difícil. Existe Big Mac em todos os países democráticos, existia, por exemplo, na Rússia, fechou depois que ele ficou um pouco mais duvidosa a afirmativa que a Rússia é democrática, sabe? Então fechou lá, mas praticamente quase todos os países democráticos do mundo existe McDonald's. Então é uma definição, uma comparação bem válida, já que a empresa quer manter umas margens similares em todos os lugares, tá? Então vamos continuar aqui. Temos a análise histórica do índice Big Mac. Você pode perceber que em 2016 estava menos 32. O que aconteceu depois? O dólar caiu, ó. Menos 32, depois o dólar foi para 3,24, beleza? Aqui, ó, tava menos 20, e aí, beleza, continuou. Porque o ruim de 2019 para 2020, que começou a cair o dólar até, teve um momento que chegou a cair o dólar, por exemplo, de 84 a 72, de 84 de 84 para 72, por exemplo, aqui, e depois começou a aumentar porque entrou uma loucura da questão da pandemia que ninguém sabia, então aumentou o risco brutalmente. O dólar chegou a valer aqui, ó, teve a quebra de paridade, na realidade chegou em 29%, depois voltou a cair. E aí, beleza, e voltou a subir agora. Mas beleza, vamos validar os termos que foram utilizados aqui, vamos. Aqui foi utilizado R$22,90, continua, eu pesquisei hoje se é esse o preço do Big Mac ainda no Brasil. É esse, ou seja, ok, vamos seguir, que nessa métrica tá certo. O preço do Big Mac nos Estados Unidos. Esse preço estava errado, estava 5,94 a cotação deles ali. Então agora a gente vai usar 5,93. Um centavo não vai mudar muita coisa. E também, uma curiosidade, existe uma métrica, realmente, um índice que segue o preço do Big Mac, tá? Não tô tirando da minha cabeça, é uma coisa que realmente os economistas utilizam para ter uma referência de câmbio. Beleza, então vamos seguir aqui. Qual que é a fórmula do índice Big Mac? Preço do Big Mac no país, preço do Big Mac nos Estados Unidos, vezes câmbio menos 1, tá? Padrão. E aí eu fiz a minha fórmula, que é a mesma coisa, deu o mesmo resultado. Dividir, chegou a 3,86 o preço do nosso querido Big Mac aqui, do nosso querido câmbio deveria estar valendo ali, teoricamente,
5,86, fazendo a questão do índice Big Mac. A cotação do dólar que eu utilizei, a cotação atual do dólar nesse exato momento está em 5,42. Ou seja, no índice Big Mac está tendo que ter um desconto de 28% para chegar ao preço real. Ah, Floriano, será que isso vai acontecer? Historicamente, quando a gente olhou, a gente percebeu que o dólar atual não estava tão certo, quando estava muito alto não estava tão certo, e nem quando estava muito baixo estava tão certo, eles tenderam a se aproximar. Se você olhar aqui, a média, é porque não tem muito mais histórico, mas a média de histórico anterior é muito menor que 20%. E normalmente você percebe, ó, 18, 19, 15, aí vai para 31, 29, já cai para 22 de novo. Mas a gente teve vários percalços, mas só pra você entender, na pandemia, no pior cenário, a gente ficou a 31, a gente tá a 28. Então, teoricamente, ou o Big Mac tem que aumentar, a inflação tem que aumentar para ser corrigido isso, ou o câmbio vai cair. É um dos dois cenários. Ah, mas por que o câmbio tá tão caro? Por que o dólar sobe? Porque simplesmente nessa afirmativa do Lula, ele fala que ele não vai ter compromisso fiscal. Compromisso fiscal quer dizer que ele vai imprimir muito dinheiro, isso vai deteriorar a moeda brasileira e vai fazer o dólar subir, ou seja, a gente vai ter mais inflação. Será que isso vai acontecer? Não sei. Será que ele vai conseguir fazer isso? Não sei. Por quê? Porque no momento que ele começar a fazer isso, o dólar vai subir, vai estourar a inflação já automaticamente. O nosso Banco Central, que é independente, vai aumentar a taxa de juros, vai prejudicar mais empresa vai ter que demitir, mais empresa demitindo, vai ter uma pressão externa para o governo mudar a estratégia. Simples. Ah, Floriano, mas o Brasil pode virar Argentina. Não, o Brasil não pode virar Argentina. Eu vou te mostrar o porquê que o Brasil não pode virar Argentina já já. Você entendeu essa parte do 28% do índice Big Mac? Ou seja, teoricamente a gente tem uma gordura aí de 28%. Ah, não é 28%, seja 10%. Já tem uma vantagem, beleza? Uns pouco 18% é realmente um risco que vai ser concretizado. Vai ter uma inflação absurda, vai ter que corrigir o preço do dólar, tá bom? Mas 10% então está no seu bolso, temos um espaço para cair, o dólar voltar às 4,90 pelo menos, tá bom? Então vocês entenderam que existe uma vantagem aqui, que é melhor, essa vantagem é melhor do que alguns tempos atrás, tá? É melhor você começar agora com essa mais segurança do que se você começasse aqui em janeiro de 2017, que tinha aqui um positivo, entendeu? Positivo. Porque nesse índice aqui tinha mais risco, mas é nesse momento que a galera quer começar a investir, tá? É nesse momento, porque tá tudo otimista, vai dar tudo certo. E às vezes dá certo realmente, mas às vezes não dá certo. E aí você fica triste porque você perdeu muito mais porque você comprou no topo, ou próximo dele. Mas beleza, vamos continuar. Menos 28% é uma margem de segurança. Então coloca isso como uma margem de segurança, mas é câmbio, é difícil de prever, isso é uma especulação. Mas aí você juntar vários pontos positivos e você vai perceber que você pode estar entrando em um momento, um macro positivo. Então lembra, a bolsa talvez possa estar entrando em um bom momento, esse é um dos motivos. Beleza, bolsa tá barata? Vamos lá, vamos ver. Aí é sempre comparando ao passado, tá bom? Tudo bem que você tem que olhar pra frente, mas você compara ao passado pra ver mais ou menos como foi, porque normalmente a história tende a se repetir. Relação preço-lucro é menor desde a crise de 2008, tá? Entenda. Segundo a analista da Guide Investimento, a relação preço-lucro do Ibovespa é 7 vezes. Eu não pesquisei querendo achar Guide, não, eu só achei sem querer. É 7 vezes, ou seja, em 7 anos, se você colocou 100 reais numa empresa, em 7 anos ela te paga aquilo de volta, tá? Ou ela vai dobrar de cotação, ou ela vai entrar pro seu bolso, tá bom? Tipo, você colocou 100 reais, em 7 anos você tem 100 reais a mais no seu bolso, seu patrimônio é 200 reais, tá? Essa é a teoria do PL, tá? Do preço-lucro, tá? Beleza. Como que é o histórico de preço-lucro do Brasil aqui? Hoje tá em 4,66. Claramente está muito extremamente abaixo da média, tá? Mas aqui tem uma pegadinha, porque aqui inclui Vale e Petrobras, que é ativos que o governo tem dedo e por isso que tá tão barato, porque ninguém quer virar sócio do governo nosso, porque o nosso governo é um pouco complexo, tá bom? Um pouco complexo. Então ninguém quer virar sócio, o que eles fazem? Deixam valendo nada. Por isso que a Petrobras está pagando 30%, 40% de dividendos, porque ninguém tem coragem de virar sócio da Petrobras, nenhum gringo. Então todo mundo foge disso e não para de cair. E eu não entro em estatal, é muito difícil entrar em estatal porque tem esse risco, é um risco muito difícil de calcular. Então eu evito, não é que eu não vou entrar, mas eu evito bastante. Continuando. E agora quando você tira Petrobras e Vale, tá 8 vezes. Pô, 8 vezes nem é tão baixo assim. Calma, amigo, é um pouco baixo assim. Porque as empresas já estão caindo nos resultados. Você está pegando essa base sobre um resultado que não é o melhor. E a base histórica, se você olhar aqui, é 12 vezes. Ou seja, se você entra agora, teoricamente, supondo que vai acontecer algo como aconteceu aqui, vai acontecer algo como aconteceu aqui, vai acontecer algo como aconteceu aqui, ou como aconteceu aqui, vai dar certo. O problema é aqui atrás, que ficou um tempo abaixo. O Brasil mudou a partir daqui, pessoal. A partir de onde? A partir daqui, ó. O Brasil mudou. Aqui é outro Brasil. Por que, Fernando? Porque você quis? Não, vou te mostrar exatamente. Aqui você pode perceber, ó, porque a questão do tempo é a área que essa partezinha vermelha fica em cima do verde, tá bom? A área que ela fica em cima do verde, eu vou chutar aqui, eu não cheguei a fazer a integral pra saber isso, mas deve ser 80% ou até mais que isso que ela fica acima do verde, em vez do branco. Ou seja, a média é muito acima de 12. Não muito, mas deve ser uns 13 ou 14%, muito provavelmente, tá?
Mas eu coloquei 12, que parece ali algo bem próximo da média, pode ser uma coisa bem real, porque eu não quero ficar fazendo milhares de contas. Ou seja, 12 tem um espaço, vamos arredondar isso para 9, tem um espaço de subir 3, tá? 3 é 30% de alta só para ela voltar à média, sem considerar crescimento, porque o PL é baseado em lucro. Se o lucro crescer, o PL cai, se você não corrigir o preço da ação. Então, se o lucro crescer, que vai crescer na minha humilde teoria, acho que o Brasil vai voltar a crescer, o lucro vai crescer, o PL, se ficar igual, vai diminuir mais ainda. Ou seja, teoricamente, você está pagando um PL baixo sobre um lucro baixo, porque os últimos anos, esse ano e o ano passado, não foi um dos melhores anos para várias empresas da Bolsa. Ou seja, você está pagando um múltiplo baixo já em uma base que está deteriorada por uma pressão inflacionária, tá? Por alguns pontos que não são tão bons. Ou seja, teoricamente, você tem mais uma margem, você tem 28 lá, agora você tem mais 30% aqui de margem de segurança, tá bom? E agora vou te explicar por que o Brasil mudou. Por que tem aquela linha vermelha que eu falei, não, aqui o Brasil mudou. Por quê? Porque simplesmente tem essa pergunta. Tipo, tem outro motivo, mas o mesmo motivo que cada linha é o mesmo motivo por que o Brasil não vai virar Argentina, tá bom? Ficou um pouco confuso aqui, mas eu vou tentar explicar bem detalhado. O mesmo motivo que eu coloquei essa linha aqui é o mesmo motivo que justifica por que a chance do Brasil virar uma Argentina é muito baixa, é extremamente baixa, tá bom? É extremamente baixa. Porque simplesmente o Brasil tem reserva de dólar. Você pode perceber que entre Chile, Colômbia e México, o Brasil, em percentual do PIB, é o país que tem maior reserva de dólar. E os gringos estão praticamente ignorando isso. Ignorando. Por quê? Porque a bolsa ficava nesse PL quando não tinha reserva. Quando não tinha reserva, realmente era muito risco. Ninguém queria pagar nada pelos ativos brasileiros, tá? Você está comprando bolsa, mesmo preço de 2008, que foi crise completa, tá? Então, presta atenção, a gente agora tem reserva. Com reserva o jogo muda, amigo. Olha a nossa reserva aqui, ó. E onde que começou? Começou exatamente no mesmo ponto que a bolsa. Muda o jogo, começa a precificar acima os PLs, os preços do lucro da empresa. Quando precifica, os juros caem. Os juros caem e você começa a gerar mais prosperidade. Eu vou repetir aqui. Quando os juros caem, você gera mais prosperidade, entendeu? Então, beleza. Então, você percebeu que tem segurança. E você pode falar assim, Floriano, mas o Lula vai acabar com tudo. E 12 vezes lucro, como eu falei ali. Lula vai acabar com tudo? Não vai, amigo, não vai. Por quê? Porque o Lula foi o cara que mais gerou reserva pro Brasil. Mas agora ele tá mudado, ele vai gastar. Beleza, se ele começar a gastar, você acha que em quanto tempo que ele fica no governo? Não tem como. Não tem como, não tem chance dele queimar 100 bilhões de dólar e não gerar um grande protesto, entendeu? Se ele fazer isso, vai ter vários efeitos contra ele, vai ter um efeito no médio prazo muito rápido. Vai ter um efeito D0, que os economistas, a classe empresarial que tem conhecimento de economia vai perceber o buraco que a gente tá indo, vão ficar já... Em pouco tempo isso começa a refletir na população, a população vai ficar revoltada, entendeu? Porque ele falou assim, paciência e o dólar. Beleza, lança o dólar a R$8, vê quanto que vai o quilo do arroz. Então vamos... Não tem solução, a Argentina já fez isso, não deu solução. Só que a gente pode errar. A gente não pode, porque a Argentina não tinha reserva de dólar. Então, um governo errou muito e foi pro buraco. Agora a gente tem espaço para errar. Se o governo errar muito, como a Dilma fez, a gente conseguiu corrigir, entrou o Temer, ele corrigiu as coisas e a vida subiu, a vida deu certo no final, entendeu? E o nosso Banco Central é independente, então é mais uma força que dificulta aí a influência de um mau governo, tá? Então, beleza, a gente tem 362 bilhões de reserva de dólar, ou seja, traz uma segurança, traz uma segurança para o país muito grande e os gringos não estão precificando isso. A precificação do nosso dólar não está sendo considerada. Por que não está sendo considerada, Floriano? Por que não está sendo considerada? Porque lá está tendo outras crises lá fora, então não estão prestando tanta atenção no Brasil. Está tendo crise lá fora, o Brasil já é um país mais arriscado que lá fora, então ninguém quer colocar dinheiro aqui. Faltou dinheiro, faltou liquidez, bolsa cai. É um resumo. Então você pode estar entrando em um momento próspero. Floriano, vai subir amanhã. Não quer dizer, pode subir amanhã, mas não quer dizer que vai ser essa grande virada. A virada que você tem que buscar você está entrando em um conjunto estrutural com várias margens de segurança. Você entrou lá com 28% teórico do dólar. Você entrou agora com mais 30% dali do PL histórico de bolsa. E agora vamos falar um pouco de internacional. Petróleo tem... Isso aqui é uma notícia de ontem. Petróleo tem forte queda com temor de recessão. Covid na China e comentários do Fed. Qual que é o comentário do Fed? Saiu um relatório do varejo que mostrou um crescimento. Então... quer dizer que a inflação americana não está controlada. O Fed vai ter que aumentar os juros. Aumentando os juros, tira dinheiro da economia. Tirando dinheiro da economia, você tem muita grande chance de entrar numa recessão. E é muito provável uma recessão. E a recessão dá mais oportunidades que eu vou mostrar para você.
E aqui tá o SP500, que é o índice dos Estados Unidos que eu mais gosto de acompanhar, mais competitivo. Tem o Dow Jones também, mas esse aqui é melhor. E aquele lá que eu mostrei ontem era o Dow Jones. O SP500 eu acho que tem uma rentabilidade até maior do que o Dow Jones. Depois eu posso comparar pra vocês. Mas beleza, ele quer o 25%. Beleza, legal, Pleno. E aí? E aí que olha que legal. Historicamente, o SP500 normalmente dá resultado positivo aqui, ó. A média do SP500 é 11% desde 1995. 11% é bem legal, tá? Ah, nem inflação americana, já vou mostrar pra vocês, calma. Só que qual que é o ponto? O que eu quero dizer pra vocês é que talvez não, com certeza, porque talvez não faz sentido, com certeza você tá comprando em um ano de queda. Por quê? Porque o SP500 caiu 25% no ano. Ah, então, Floriano, você tá falando que é melhor comprar dólar, investir gringo? Não, que talvez possa cair mais. Muito provavelmente vai cair mais, porque não entrou em recessão. A gente tá precificando um possível acontecido, um possível acontecimento. Se acontecer o acontecimento, vai ser precificado ainda pior, tá? Então, tende a cair mais se acontecer realmente o fato da crise. Mas o que eu quero falar pra você é o seguinte. Vamos supor que você vai comprar em 2002, que foi o dia que cai, esse ano que caiu 20%, tá bom? Você podia comprar no zero e no ano seguinte, em 2003, você teria um retorno de 25% mais ou menos, tá bom? Mas vamos imaginar que você compra aqui, na queda, tá bom? Você comprou menos 15. Então quando volta, você não recebeu 25%, você recebeu 15 mais 25%. E aí no seu primeiro ano investindo, você vai tirar 35%, não, 45% de rentabilidade, que é 25 mais 15. Eu acho que eu tô fazendo a conta certa. Se não tivesse, vocês me corrijam aí, tá? Não, é 35 seria 25 mais 15, 25, não, 40... Tô confuso, pessoal, calma aí. 25, 40%. Eu acertei, agora acertei. 40% de rentabilidade. Você começa a brincadeira com 40% de rentabilidade. Entendeu como que é legal? E vamos supor que o cara, vou extrapolar, isso aqui é muito difícil. Vamos supor que o cara investe aqui, eu não tô pegando o fundo, ó, 30% aqui. Ele vai lá e investiu 30% de desconto. Investiu numa queda de 30%. Ele pegou 30% de retorno, porque voltou pra cá, e daqui pra cá subiu mais 20%. Ou seja, no primeiro ano de investimento dele, ele subiu 50%. Entenderam o que eu quero falar pra vocês? Entenderam o ponto? Entenderam? Uma grande virada. E você tá comprando nesse momento? Você tá comprando com 25% de queda. Então, teoricamente, é melhor do que comprar no 0 a 0, beleza? E melhor do que comprar na alta. Então, teoricamente, pode ser um bom negócio. E eu vou te embasar mais ainda. E agora vamos comparar aqui qual que é o dólar comparado ao Brasil. Subiu 247% desde 2012. SP500 subiu 198%. Ibovespa subiu 75%. Esse Ibovespa aqui é na nossa bolsa de valores, mas em real, tá? Normal. Esse EWZ é a nossa bolsa em dólar. A nossa bolsa em dólar, convertendo para dólar, caiu 59%. Olha só que legal. Você já sabe que o dólar tá mais caro do que o normal, teoricamente. Você sabe que a bolsa caiu 59% em dólar, ou seja, teoricamente, isso aqui pode mostrar também que possivelmente o câmbio pode estar um pouco errado, porque a bolsa caiu muito em dólar, na minha humilde concepção, tá bom? Você tem mais de 2 pontos. Então você vai comprar a bolsa dolarizada bem barata, a bolsa depois de ter caído bastante, porque ela não valorizou tanto nos últimos anos. Você pegar e traçar aqui, ó, desde o topo de 2019, que foi quando o Brasil teve uma esperança de reformular as coisas, que ter uma proposta melhor. Ela lateralizou, ela não cresceu nada daqui pra cá. Ah, Fernando, deu certo. E a sua carteira por que rentabilizou? Porque eu tenho outras estratégias que eu vou explicar pra vocês também, mas vocês entenderam aqui. Eu tô usando como referência o básico do básico, se vocês conseguirem entender. Ou seja, teoricamente, daqui pra cá a bolsa lateralizou. Ou seja, teoricamente, quando ela voltar a crescer, pode dar uma grande pernada, beleza? Então, pra ficar mais claro, essa aqui, ó, a rentabilidade do dólar e do SP500, aqui é a rentabilidade do Ibovespa e do Ibovespa dolarizado. Ou seja, temos aí uma possível margem de crescimento. Lembrando que a média do Ibovespa é acima da média que está tendo agora. Está tendo agora, se dividir aqui, acho que é por 10, você vai ter 7,50. A média do Ibovespa, se alonga mais por 50 anos, como a gente fez anteriormente, estava 11%. Ou seja, teoricamente, ele pode voltar para a média. Ele pode não voltar para a média nunca, tá? Mas ele, teoricamente, historicamente, ele voltou para a média. Por isso que é a média, tá? Então temos mais um ponto que pode provar que o momento de agora pode ser um momento auspicioso, vamos dizer assim. Beleza. E agora eu vou mostrar minha rentabilidade. Olha que interessante minha rentabilidade. 2017, 58%. 2018, 20%. 2019, 58%. Vou tentar agora desacelerar de novo. 2018, 58%. E aí você pode pegar e falar pra mim assim: ah, Floriano, você tá mostrando de novo sua rentabilidade. Calma, que dessa vez tem mais um ensinamento sobre rentabilidade. Pessoal, eu ganhei 58% e uma bolsa subindo 26%. É tipo fora do normal. É muito acima da média.
Eu ganhei 20%, uma bolsa subindo 15%, nem fui tão bem, tá? Eu ganhei 58% de novo em uma bolsa subindo 31%. É muito acima da média. A média, como eu falei, dolarizada era 11%. Em real, eu acho que até menos, eu não lembro exatamente, tá? Mas é muito, muito abaixo disso. Ou seja, vai ter anos que você vai ganhar muito e outros anos que você não vai ganhar tanto. Por exemplo, o ano de 2021 ali, que eu não ganhei tanto. Mas o que eu quero dizer, que aqui eu tive o quê de sorte? No primeiro ano eu tinha muita sorte. Vamos colocar aqui, ó, sorte e mérito, tá bom? Esse é um gráfico, sorte e mérito, ó. No primeiro ano, eu tive isso aqui de sorte. No segundo ano, eu tive isso aqui de sorte. No terceiro ano, eu tive isso aqui de sorte. Só que era uma sorte relevante pra mérito, tá? Já em 2020, eu acho que eu tive bem menos sorte. Porque, pô, o Ibovespa subiu 2%, eu subi 19%. Então, foi bem mais mérito, sabe? Foi bem mais mérito. 2021 também foi bem mais mérito, porque eu subi 5% e o Ibovespa caiu 11%, tá? E 2020, eu acho que tá... acho que é mais mérito ainda, porque eu aprendi muito mais, tá? Eu errei algumas coisas, obviamente, mas tô com 10% positivo, agora um pouco menos que a bolsa caiu, mas tá tendo um resultado acima. E qual que eu quero falar? Eu investi em conhecimento, eu aprendi muito nesse ponto. Ah, como que você aprendeu? Amigos, eu fiz live com o CFO da Positivo, que é uma empresa listada. Eu conversei com o Head de RI da BMG, fazendo live, ó. Tudo 1h20 de conversa, 1h42 de conversa. Aqui foi 3 horas de conversa com esses dois gestores de fundos, gerem mais de 300 milhões de reais. Conversei com o CEO da Get Ninjas, 1h12. Conversei com o CEO da JHSF, que é uma construtora, 2 horas. Conversei com... ele é diretor do CBA, que é uma questão de energia brasileira. Um resumo aqui, bem grotesco pra vocês entenderem. 1h02. 1h22. Conversei com o mestre de derivativos, que fala de derivativos, 1h25. Conversei com o CFO da Unipar. CFO da Unipar, a Unipar é uma empresa que vale mais de 10 bilhões de reais. Esse foi a empresa que eu conversei, assim, de fazer live. Tem o maior valor de mercado até hoje. Vamos lá. Com o Ciro da Lopes, 1h18. Com o CFO da BMG, 1h10. Com o Everton da Wiz, que é uma corretora de seguros, 1h17. Por que eu falei isso tudo? Porque, amigos, eu consegui absorver, aprender com esses caras sem pagar um centavo porque eu tava fazendo live. E o que me ajudou a entregar aquela rentabilidade que eu mostrei lá em cima? Cara, foi conversar com esses caras. Nesse período que eu comecei, dedicar muito mais. Por isso que eu falei, o conhecimento dá a diferença. E por isso que eu falei, cara, eu vou fazer o ciclo do investidor te dando pergunta por pergunta que eu tive muito trabalho para encontrar. Quem que me ajudou a encontrar essas perguntas? Esses caras me ajudaram a encontrar essas perguntas. E aí depois que eu fui fazendo live, aprendendo, conhecendo as pessoas, aí eu parti o presencial também. Aí tem as fotos. Esse aqui é o CFO do BMG, aqui é o encontro de investidores da Irani, CEO da Pliner, CEO da Mora do B. Eu também fiz live com ele, só que eu não coloquei o print ali que ia ficar muito print. Então, isso tudo, eu acumulei conhecimento para conseguir aumentar a rentabilidade. Então, o que eu falo para vocês? Conhecimento igual a rentabilidade. Você assistindo essa aula tá fazendo um investimento em você mesmo e você vai ter remuneração por isso. Só que você tem que continuar. Não é um investimento de one shot, você tem que ir acumulando conhecimento que você vai transformar isso em rentabilidade. Pode confiar em mim. E temos um estudo que eu mostrei ontem que prova isso. $1 investido em 1801 virou 2.334.920 milhões de dólares, tá? Então tá aqui a prova, tá a prova, um estudo de 200 anos. Bonds virou R$2.000, não muda a vida de ninguém. Bills, que é tipo umas contas e uns CRAs e CRI, $245. Gold, $4. Dólar, literalmente, você deixou o dinheiro parado na moeda, virou 4 centavos. Ou seja, estoques, empresas, é o que mais rende. Eu expliquei ontem pra vocês, não viu aula 1, volta, porque lá vai ter explicação, você precisa dessa base pra você construir seu prédio de 30 anos, 40 anos em cima. Eu falo 30 anos porque eu acho que 30 anos consegue enriquecer bastante gente investindo valores razoáveis, assim, sem fortunas de investimento, tá bom? Então beleza, vocês conseguiram entender essa parte. Agora eu fiz um exercício de estresse. O que é exercício de estresse? Você pega um cenário ruim e prota. Beleza? Então eu peguei esse cenário ruim, eu só errei essa parte aqui. Isso aqui não é 2 anos que você ficou perdendo e aqui não é 1 ano e meio. Aqui eu acho que até pode ser 1 ano e meio, mas tá mais próximo de 1 ano aqui. É porque eu tracei lá, eu acabei me confundindo, tá bom? O que eu peguei? Eu peguei comprando no topo, ou seja, eu não comprei na baixa. Você pode comprar na baixa, você pode comprar no topo. Eu comprei no topo. Eu sempre compro perto da baixa. Por que você sempre compra perto da baixa? Foi o que eu falei na minha live ontem. Eu nunca compro ação subindo, eu só compro ação caindo. Então eu nunca vou pegar topo. Por que você nunca vai pegar topo? Porque eu... eu vou repetir, tô ficando ansioso aqui, aí eu falo mais rápido. Eu quero corrigir o feedback que vocês deram. Isso aqui já é uma lição pra vocês. Vocês estão vendo o esforço que eu tô tendo pra corrigir um feedback que eu recebi de várias pessoas e eu considero que é uma verdade? Então
Então, quando vocês receberem feedback, quando vocês perceberem que estão falhando em alguma coisa, se esforcem. Eu posso não estar conseguindo, mas estou me esforçando. Então, eu tô fazendo exatamente o que eu ensinei pra vocês. Faz o ciclo, aí você vai ter experiência lá. O que é isso aqui? Isso aqui é a prática. Eu tô tendo a experiência, tive um feedback que eu percebi que eu posso melhorar. Eu volto e vou traçando, vou praticando pra conseguir entregar a melhor versão possível. E por isso que eu consegui crescer minha rentabilidade, porque eu fui entregando a melhor concepção possível, fui entregando a melhor experiência possível. E foi o que a Letícia falou no áudio. Ah, você sempre se embasa, você tem medo de perder dinheiro. Porque isso sou eu, entendeu? Beleza, então voltando aqui, tentando passar isso pra vocês, que eu quero muito, no futuro, eu conversar com alguém e falei, cara, lembra aquela primeira aula que você fez, aquela sequência da pré-formação investidor, a primeira? Eu falei, lembro. Pô, eu assisti, mudei minha vida, olha só meu patrimônio, olha o que eu consegui. Eu quero muito chegar a esse momento, sabe? Eu quero realmente, meu objetivo é conseguir em algum momento falar, olha isso aqui, esse cara participou daquelas aulas, eu falei que ia dar certo e deu realmente certo aqui a prova. E eu mostro o print da carteira dele, lucrando não sei quanto, ou um cara aposentado já. Entendeu? Então esse é o meu objetivo. Então beleza, eu errei aqui, tô avisando que eu errei. E, como eu falei das lives, eu não compro no topo porque eu sempre compro eu sempre compro quando está caindo. Eu sempre tenho essa regra, pessoal. Por que eu tenho essa regra, pessoal? Assiste a live que eu vou te explicar e também vou explicar em próximas aulas, tá bom? Então temos aqui 4 anos, e você perdeu desses 4 anos um ano e meio, tá? Foi na verdade um ano, aqui tá um pouco plotado, mas foi na verdade um ano, ou seja, você poderia dividir esse número por 3 em vez de dividir por 4 como eu dividi. Mas dividindo por 4, você chega a uma rentabilidade de 8,75%. Se você dividisse por 3, ia dar mais de 10%, tá bom? Ia dar uns 11, 12%. Mas não, dividir, você perdeu um ano, você comprou mal, você entrou mal. E mesmo assim deu uma rentabilidade razoável para 4 anos. Deu uma rentabilidade razoável. E lembrando também que não tá no topo aqui também. O topo foi aqui. Você tá também num ponto não tão interessante, tá? Num ponto que não é tão interessante. Beleza, vamos agora pro próximo. Temos aqui 8 anos investindo e você perdeu 2 anos. Aqui não, você não perdeu 2 anos, você perdeu 1 ano e meio, tá? Eu errei aqui também, tá bom? Como avisei pra vocês. 1 ano e meio. Então, em vez de você dividir isso por 8, você ia dividir isso aqui por 6,5. Ia, se eu não me engano, ia passar dos 15% por ano. Mas beleza, você perdeu, aqui você não entrou no time certo, porque é difícil acertar time. A coisa mais difícil no mercado é acertar time. Mas as pessoas que entram aqui normalmente desistem no meio do caminho. Nessas valas aqui, essas pessoas desistem, tá bom? Então, se você não desistir, você já tá na frente, mas teoricamente, com certeza a gente tá entrando numa dessas valas. A gente não sabe, ó, vou pegar essa vala aqui pra gente perceber, ó. A gente não sabe se tá entrando aqui, aqui, aqui ou aqui, mas a gente tem certeza que não tá entrando aqui no topo. Por quê? Porque o topo tá aqui e não aqui, entendeu? Então, ó, teoricamente a gente tá, a gente não está entrando aqui, tá? A gente não tá entrando aqui. Então, a questão é, ele vai cair até onde? Vai cair até aqui? Vai cair até aqui? Vai cair até onde? A gente não sabe. E não tem como saber. Qual que é o ideal? É você ir comprando aos pouquinhos. Quando cair muito num dia só, cair muito em um período, você aumenta o aporte. Então você não aporta tudo num dia. Vou explicar essas estratégias no futuro também, então preste atenção. Beleza, vamos pro próximo. 30 anos investindo. Aí eu peguei um ponto aleatório, não peguei nem topo nem fundo, mas quer dizer, eu não peguei nenhum fundo claro, eu peguei um ponto meio que aleatório mesmo, só tracei 30 anos para trás. 27,9% ao ano. Ah, Floriano, mas tem inflação. A inflação americana é bem mais baixa que a brasileira. Esse gráfico aqui que eu peguei desde 1993, tá? 1993. Tem aqui, ó, 1993, você pode pegar os juros traçado aqui antes da pandemia, os juros ficava bem próximo de 2%, muitas vezes até abaixo de 2%, e teve momentos na crise de 2008 que ficou até negativo, tá? Então teve esses momentos. Ou seja, deteriorou, a inflação deteriorou, mas vamos fazer uma conta de padeiro aqui que não é verdadeira. Talvez isso tenha caído para 20% de rentabilidade, tá? Talvez. Ou menos, ou 12. Beleza. Mas ainda é uma rentabilidade excelente. É uma rentabilidade que vai te deixar muito rico se você investir pouquinho. Porque eu coloquei a rentabilidade de 9% real. A gente tá falando em 12. Isso muda completamente o jogo. Tá bom? Beleza, agora eu coloquei um cenário que a gente esteja pegando, não topo mais, a gente esteja pegando no meio do caminho aqui, ó. E a gente não perca muito tempo, a gente não tem a gente não pega um momento totalmente lateralizado por muito tempo. Por quê? Porque todo momento que a gente pega baixa, ela sobe rápido. Natural. Beleza, fizemos dividindo por 4. E lembrando que a gente não pegou topo aqui, porque a gente poderia ter pego meio aqui e topo aqui. Não pegamos, a gente pegou uma queda de 25%, como vocês viram na matéria lá. Já com 25% de queda. A gente já tá com um resultado de 12,9%. Então, você percebe como tentar acertar o time é interessante. Como que você acerta o time? Minha regra pessoal. Eu tendo a investir mais quando a bolsa tá caindo mais. Como assim? Ah, uma ação tá caindo 5% e eu gosto da ação. Eu vou lá e compro. Eu comprei esses dias, 40 mil de Simpar. Não é recomendação de comprar de venda. Tô comentando o que eu fiz, tá? Por quê? Porque caiu 20, 30% rapidamente. Eu fui lá e comprei porque eu gostei. Comprei 40 em um dia e 20 no outro.
é uma empresa que eu acho confiável, eu já tinha estudado muito ela antes, entendeu? Por isso que é importante você ir armazenando, porque esse armazenamento de conhecimento é um ativo. Porque eu não precisei estudar ela quando ela tava caindo, eu estudei ela antes de cair, entendeu? Conversei com muita gente sobre a Simpar antes dela cair, tá? Então, você cria o arcabouço, é aquela base que eu te falei, você cria a base para você construir seu prédio. Quanto mais sólida a base, mais alto você consegue subir seu prédio. Padrão, tá? Padrão. Então, voltamos aqui pro nosso gráfico. Então aqui você pode perceber que, teoricamente, aqui pode ser uma grande oportunidade. Teoricamente, eu posso estar completamente errado. Mas, como a própria Letícia falou, me embasei. Vocês concordam que eu me embasei? Tem aqui alguns dados, tipo assim, ele é um burro informado. Não é um burro desinformado, entendeu? Pelo menos eu tô tentando, tá? Tem muito dado aqui que induz, que parece, que me convenceu, que agora é um bom momento. Por isso que eu fiz minha mãe começar a investir. Por isso que eu incentivei a Letícia a começar a investir. Por isso que a namorada da Letícia também começou a investir. Porque é um momento que eu considero bom, tá? Por isso que eu incentivei minha mãe a depositar mais R$400, tá? Porque agora é o momento que todos esses dados provam não, mas induzem a gente a pensar, aumenta a probabilidade de ser um cenário desse aqui, um cenário de baixa, um cenário que a gente não tá comprando topo. Eu usei esse gráfico do S&P 500, que esse é o S&P 500, não sei se eu falei isso pra vocês, porque dados do Brasil são mais escassos. A Bolsa do Brasil, ela começou no Rio de Janeiro, depois veio pra São Paulo, então os dados são bem confusos, assim. Mas dos Estados Unidos, que tende a se replicar aqui, porque o mercado acionário vai bem em linha, bem parecido, obviamente com países que não quebram, que tem solidez, e como a gente tem reserva de dólar, a gente pode considerar que o Brasil se encaixa nisso, tende a acontecer o que aquele gráfico daquele livro que eu mostrei aconteceu. Crescer de forma exponencial. Por isso que a gente tem bilionários de bolsa. O Luiz Barsi chegou a 4 bilhões. Lírio Parisotto, acho que mais que isso. O Luiz Afonso Ferreira também. Luiz Paz de Barros também. Porque eles pegaram no momento bom e o mercado também andou. O Brasil prosperou. E o Brasil tá tendendo a prosperar. Eu vou explicar isso pra vocês também. Beleza? Então esses são os motivos que eu acredito que agora é um bom momento, tá bom? E agora você pode me perguntar, mas por que isso acontece? Acontece por coisas tipo essa, ele dá um sinal que ele vai gastar fora do mundo e os gringos não conseguem entender que a gente tem a capacidade de tirar ele, que a gente já tirou um presidente, ninguém quer pagar pra ver isso, lá fora tendo crise, ou seja, o cenário de mais estresse, bolsa caindo lá fora, eles não querem tomar risco. O que eles fazem? Eles entraram porque o Lula pensaram que o Lula seria excelente, perfeito, o Lula não entregou a excelência esperada e eles caíram fora. Simples. Só que se o Lula não fizer isso, se o Lula começar a entregar, a bolsa sobe exponencialmente, sobe muito rápido. Como aconteceu depois que ele se elegeu. Se a confiança muda, o dólar cai, a bolsa sobe. Por que o dólar cai? Vocês viram lá, tem margem pro dólar cair. O dólar não tá precificado perto, se você fazer o desconto do índice Big Mac, ou também tem o PPC, que é um desconto também que você faz considerando a inflação. Não fiz esse desconto, já olhei, mas tá bem mais baixo também do que o preço atual. Mas eu não quis fazer esse desconto porque eu não quis fazer esse desconto porque vocês não iriam entender, é mais complexo, teria que dar muito mais trabalho, ia gastar muito mais tempo pra explicar isso e ia chegar a uma conclusão parecida com a do índice Big Mac, tá bom? Então beleza, você conseguiu entender isso, esse tipo de coisa. E esse tipo de coisa gera o quê? Juros altos, tá? Juros altos, o que gera juros altos numa empresa? Agora eu vou explicar o balanço de uma empresa, nem o balanço, o resultado de uma empresa, tá bom? Esse aqui é o resultado da Fleury, tá? E tem várias linhas, ela tá crescendo, uma excelente empresa, eu gosto dela, eu invisto nela, não é recomendação, eu invisto porque eu estudei, você tem que estudar também se você quiser investir, e eu vou explicar pra vocês como vocês começam, tudo, esperem, então respirem fundo. Beleza, eu quero mostrar pra vocês uma linha, que é essa linha aqui, de resultado financeiro. Quando os juros aumentam, tudo que é entre parênteses é negativo, tá bom? Quando os juros aumentam, o resultado financeiro aumenta, ou seja, fica mais caro pra empresa. Ou seja, o resultado financeiro dela ficou mais caro em 117%. Ou seja, se não tivesse crescido, o lucro dela teria aumentado 100 milhões. O lucro líquido dela, 9 meses de 2022, foi de 278 milhões. Isso aqui ia aumentar 100 milhões, tá bom? Se não tivesse aumentado. Só que isso aqui iria aumentar pelo menos 40%, mas 60% não. 60% a gente já tá falando que o lucro dela aumentaria aí, tô fazendo conta de cabeça, tá? Eu acho que uns 30%, tá? Se os 60% daqui não tivesse aumentado como aumentou, iria se converter aqui em 30% de crescimento de lucro líquido. Lembrando que o PL já está descontado, porque o PL, ou seja, o preço-lucro da empresa, quanto tempo que ela vai gerar lucro suficiente para ela pagar automaticamente o valor de mercado dela, já está baixo. Ou seja, se o lucro dela aumentar,
esse PL cai mais ainda, tá? Então, do PL futuro, você está pagando bem mais barato que aqueles outros que eu falei de média. Você está pagando bem mais barato. Se você escolher empresa, você vai conseguir pagar 5, 4, entendeu? Calma que eu vou chegar lá também. Beleza, você conseguiu entender o que afeta. Aumenta o custo diretamente, porque a empresa é alavancada. Toda empresa não, mas a maioria das empresas são alavancadas. Isso faz parte do modelo de negócio. Você entendeu essa parte? De um ano para o outro, a Fleury aumentou a dívida dela em 40%. Beleza? Então, 40% do custo de dívida realmente viria pelo volume de dívida. Aumentou o volume de dívida e ela aumentou. Aí você pode me perguntar, Floriano, por que ela aumentou o volume de dívida em um momento que a dívida está cara? Ou seja, o juro está alto. Vou te explicar. E os juros aumentou 70%. Ou seja, minha conclusão bem leiga, assim, bem simplista, tá? Desses 117% de aumento, veio 40%. Porque eles aumentaram o volume, eles tinham 1 bilhão emprestado, 1 bilhão e 400, 1,4 bilhão emprestado, eles foram para 2 bilhões, tá? E aí, aumentar o custo de dívida porque você aumentou o volume de empréstimo. Você tinha um empréstimo de 100 mil, você pegou um empréstimo de 140 mil, você vai pagar mais juros, naturalmente. Mas, os juros aumentou. Você saiu de 100 mil para 140 mil, em vez do seu juros aumentar 40%, já que você aumentou a dívida em 40%, seus juros aumentou em 117%. Ou seja, aumentou aí mais de 70%. Entendeu? Mais de 70%, por que 117? Eu tô falando 60, mas 70%. Ou seja, por causa dos juros. Ah, Fernando, mas e aí? E aí que os juros caem, amigo. E aí que os juros caem. E aí que os juros já teve 24%, ó, teve, na época da Dilma, chegou a bater aqui 16, não, bateu 14 também, como tá agora, e depois caiu. O que aconteceu com essa diferença de 13 para 8? Para 8 não, para 7. Virou margem. Virou margem. Tá? O que isso acontece? E como a empresa paga sempre acima dos juros, isso vira uma margem absurda. Ou seja, a empresa cresce o lucro sem ter que aumentar a venda. Sem ter que aumentar a venda, ela já cresce o lucro. Simplesmente pela queda dos juros. Essa que é a magia dos juros. Por isso que todo mundo fala juros. Se cair, a vida muda. Só que a galera tende a sair da bolsa quando os juros aumentam, porque a renda fixa paga melhor. Só que quando vira o jogo, a remuneração que você tem das empresas é absurda. É você pegar e ter de retorno do seu dinheiro em 2, 3 anos. Ou seja, PL de 3. Ah, isso acontece? Sim, isso acontece. Isso aconteceu no passado. Eu não tô inventando coisa, entendeu? Isso acontece. Você pegar pra pesquisar, você vai perceber que tudo isso que eu tô falando é verdade. E eu tô mostrando alguns dados, só que não dá pra mostrar todos os detalhes, senão eu vou ficar aqui 10 horas pra vocês. Então vocês conseguiram entender essa parte? E essa é a importância da questão de entender juros. Outro ponto relevante. Por que ela se alavancou? Por que ela pegou mais dívida em um ponto que o juro já tá alto? Porque você tem que aproveitar oportunidades, amigo. Como assim, amigo? Não entendi. Não tá aumentando o risco dela, não pode aumentar o juro, não pode quebrar? Vamos entender o que ela fez. Ela chegou e pegou esse dinheiro que ela pegou alavancado e comprou empresas menores. Mas por que as empresas menores foram vendidas? E foram vendidas mais barato? Porque agora não é o momento de vender empresa, você está deteriorando, você está perdendo espaço. Porque essas empresas não conseguem ter a taxa de juros da Fleury. Eles têm a taxa de juros muito mais altas. Com a taxa de juros muito mais alta, o que acontece? Às vezes o negócio se torna deficitário, ou seja, começa a ter prejuízo. Mas na mão da Fleury não, porque a dívida da Fleury é mais barata, mesmo com a Selic alta. Por quê? Mais barata, que eu quero dizer, em comparação a essa. Porque a taxa de risco de uma empresa do tamanho da Fleury comparado com a taxa de risco de uma empresa pequenininha, é muito diferente. Vamos supor que você vai emprestar dinheiro. Quem que você vai cobrar mais juros ou quem você vai querer emprestar? Você já faz isso na realidade. Você prefere emprestar para um CDB do Itaú ou para um cara da quitanda da sua esquina? Se você for emprestar para a quitanda da sua esquina, você vai cobrar uns 10, 20% de juros, certo? Puta risco. Você não sabe o que vai acontecer. Pro Itaú, você aceita receber 100% do CDI. Certo? Que é a mesma coisa que a federação te paga. Que o Estado brasileiro te paga, certo? Então essa é a diferença. Então por isso ela consegue se tornar mais eficiente, ela compra a gente quando voltar. Quando voltar, a gente não vai ter a Fleury de 2021, a gente vai ter a Fleury de 2021, só que com tudo isso aqui, com todas essas empresas que ela comprou só aqui 5 empresas, aqui mais 3 empresas, tem mais essas 2 empresas, essa empresa aqui é gigante, é uma empresa que ela está fazendo uma fusão. Então daqui a 3 anos você vai ter uma Fleury completamente diferente da Fleury hoje. E quando que ela foi construída? No fundo do poço. Por que, Floriano, no fundo do poço? Porque o fundo do poço tem muita oportunidade. Por que, Floriano? Porque no fundo do poço ninguém quer construir nada. Porque no fundo do poço não tem investidor na bolsa. Porque no fundo do poço não abre IPO. Esse ano não abriu um IPO que me lembre. No 2020, que estava crescendo, abriu um monte de IPO. Porque ninguém quer investir no momento que as coisas estão ruins, só quer investir quando está próspero. Mas aí já está precificado. Por isso que agora é uma oportunidade. Por isso que eu reforço. Então vamos continuar aqui. Então taxa de juros é uma grande virada. E agora mais uma prova dessa questão de que as pessoas gostam de ir para
entrar na questão quando tá na crista da onda, ou seja, paga caro. Como assim, Floriano? Gosta. Você gosta de ir na baladinha que tem uma fila grande, que é mais cara. Você gosta de um restaurante que é mais bonito. Não quer dizer que a qualidade da comida é mais... Vamos pensar no valor do restaurante, na qualidade da comida. Eu sei que a experiência da vista e tudo mais vale, mas a qualidade da comida é a essência. Às vezes você paga mais caro num restaurante que você nem sabe se a qualidade da comida é melhor. Ah, porque tem uma vista. Então tem um awareness, tem as pessoas lá. As pessoas vão em manada. Se você for em manada, você não vai ficar rico. Por quê? Porque a manada é pobre. Essa que é a verdade, a maioria vai ser pobre. Por que a maioria vai ser pobre? Porque simplesmente a maioria não faz o que tem que ser feito. A maioria não faz o que tem que ser feito. Quer ver? A maioria não faz o que tem que ser feito? Aqui, ó. Temos aqui, ó. De 2017 a 2018, cresceu um pouquinho. De 2018, ó, do mês de 2017 até 2019, cresceu muito. De 2019 até 2020, olha o que aconteceu. A bolsa, pelo menos, se construiu. Acho que é a linha aqui, mais ou menos. A bolsa, por exemplo, dobrou. Isso aqui é o número de CPFs, ou seja, o número de investidores na bolsa do Brasil. Eu comecei a investir em 2016. Quem que estava investindo em 2016? Eu e mais meia dúzia. Eu e mais meia dúzia começamos a investir em 2016. De 2017 começou mais meia dúzia. De 2018 já começou aí uma centena. De do final de 2018 para 2020, começou a investir uma galera brutal. De 2020 para 2022, ninguém começou a investir, pessoal. Entenderam o ponto? Ninguém começou a investir de 2020 para 2022. Por quê? Porque a bolsa não estava subindo. O pessoal só entra em topo. O pessoal gosta de comprar topo. Quando que a galera tava investindo em Bitcoin? Quando tava no topo. Não pode cair, vai chegar 1 milhão. Chegou 1 milhão? Não. Tem um monte de gente quebrada por causa de Bitcoin. Ai, o Bitcoin vai estar... Não tô falando que é bom ou ruim, nem quero entrar nessa discussão. Eu tenho minha opinião, mas nem quero entrar nessa discussão. O meu ponto é, entraram no topo. Ninguém quer comprar na baixa. Quem que tá comprando agora? Meia dúzia. Eles podem estar certo? Podem estar certo. Só que eles têm uma explicação dessa pra explicar por que na baixa é bom? Tem, eu já conversei com gente que tem uma certa tese de Bitcoin, de criptomoeda. Cara, mas não é tão embasado, sabe? Não tem embasamento, porque se tivesse embasamento, eu estaria comprando, literalmente. Falta embasamento. Não pode nem considerar investimento Bitcoin, porque, por definição, investimento tem que ter renda. Mas, você entendeu? Esse ciclo acontece na bolsa. Esse ciclo acontece no Bitcoin. Todo mundo tava vendendo curso de Bitcoin aonde? No topo de Bitcoin, criptomoeda, porque é onde que o pessoal tem interesse. E o pessoal quer fazer dinheiro com curso. É isso que é a grande verdade. O pessoal quer fazer dinheiro com curso. E é isso. Então, prestem atenção. Você tem a oportunidade de entrar aqui, ó, em 2016, quando eu entrei, quando ninguém tava entrando, entendeu? Ó, daqui de 2014, vamos pegar 2 anos, daqui de 2014 pra 2016, ninguém entrou na bolsa. De 2021, de 2020 pra 2022, ninguém entrou na bolsa. E o que aconteceu depois de 2016 até 2019? Entrou uma galera. Vamos olhar a rentabilidade agora, que é o que importa? Vamos lá. Rentabilidade em 2017, 26% em Bovespa. Legal, já entrou uma galerinha, ó, saiu do zero, tava morto. 2018, 15%. Beleza? 2018 a 2019 cresceu mais um pouquinho. 2019 a 2020, 31%. Onde foi a pernada gigante? 31%. Parabéns, é isso. Tá aqui a solução. Vocês entenderam completamente o porquê que as pessoas perdem dinheiro. Porque todo mundo comprou no topo. Todo mundo comprou quando a bolsa tava lá em cima. Simples, é por isso que a bolsa é cassino. Claro, cara, tu vai pegar e comprar a bolsa quando passa no repórter. Não vai passar no repórter quando tá caindo. Ou passa no repórter quando tá caindo e você não quer entrar, né? Simples, faz sentido, porque, porra, você quer comprar, não, eu quero comprar gigante. Ninguém quer estudar quando tem que estudar, agora é o momento de estudar e aprender, que agora é o ponto da virada. Tipo, eu construí tudo isso pra te explicar esse ponto, tá? Mas não acabou ainda, vamos continuar. Então chegamos aqui nessa parte da crise pode te deixar rico, por como as crises podem te deixar rico. É dessa forma que as crises te deixam rico, você entrando nos momentos que ninguém tá olhando. Porque a crise necessariamente não vai te deixar rico, mas você investir na crise vai te deixar rico. Então, conhecemos o mapa da crise, tá? Esse é o mapa de como a crise pode te deixar rico, tá? Esse é o mapa. Eu acho que isso vocês conseguiram entender. E lembrando que na live de hoje, para tirar dúvidas lá no Instagram, eu vou dar mais conteúdo, eu vou acrescentar, tá? Normalmente eu ia tirar dúvida, mas agora eu vou acrescentar porque faltou conteúdo aqui. Tem muito mais coisas que eu posso mostrar e já passou de 1 hora aqui de gravação. Eu pensei que essa live ia ficar uns 40 minutos, 30 minutos, só que ficou muito mais. Então participe da live, tá bom? E ontem, na live de ontem, me perguntaram, Floriano, curso, vai ter curso, não vai ter curso? Amigos, eu vou abrir uma turma que vai ser a formação investidor, aqui a pré-formação. E por que eu tô fazendo isso? Porque eu quero preparar vocês para vocês tomarem a decisão. Se vocês querem entrar, se vocês precisam, se faz sentido para vocês um curso ou não. Eu quero te dar consenso para você tomar a decisão certa, tá?
Mas não é agora que eu vou falar isso, eu vou falar isso futuramente em outras aulas, quando eu vou abrir a inscrição, quanto que vai ser, tudo certinho, tá? Então espera nas próximas aulas que eu vou falar isso, tá? Mas até lá você vai aprender tudo gratuitamente. E dia 21 você vai poder investir gratuitamente. Investir gratuitamente você não vai pagar nada, você vai ter que só pagar o seu próprio investimento, obviamente. Então, entenderam? Então vamos dar uma revisão aqui do que você aprendeu nessa aula. Que o índice Big Mac, o dólar tem uma margem de segurança de 28%, ou seja, pode cair 28%, tá? Beleza. Temos aí que a bolsa tem aí uma margem de 30%, que é sair dos 9 ali, que eu arredondei pra cima, para 12. Lembrando que o lucro de muitas empresas saíram. Da Fleury não caiu, lateralizou, mas teve muita empresa que teve lucro caindo. Ou seja, teoricamente, quando voltar, o lucro volta também e está pagando um PL futuro ainda menor. Beleza, você entendeu também que o Brasil tem uma reserva de dólar que pode ser, que é o grande colchão, que é a grande base do Brasil para não acontecer uma catástrofe, nem chegar perto de uma catástrofe tipo aconteceu na Argentina, tá bom? Você entendeu como que afeta diretamente o custo dos juros, por que os juros pesam tanto na economia, tá? Você entendeu também diretamente e como isso afeta tudo na economia. Nem não tudo, mas você entendeu que o caso da Fleury, e isso replica para várias e várias empresas. Tem várias estratégias que você pode utilizar para se defender disso, para você ganhar com juros altos, para você perder, ganhar com juros baixos. Tem várias estratégias, tá? Isso eu também vou explicar nas próximas aulas. Algumas coisas eu vou explicar nas próximas aulas, outras coisas não vai dar tempo, porque é muita coisa para explicar, tá bom? Mas eu vou tentar passar o máximo de conteúdo que eu conseguir. Tanto que essa aula já passou de 1 hora, né? Beleza, temos aqui a série histórica da Selic, ou seja, estamos em tendência de queda. O Brasil está gerando eficiência, ou seja, teoricamente isso vai voltar, essa é a minha humilde opinião. Você também aprendeu que as pessoas são manadas, seguem assim sem saber o que estão fazendo. O que acontece? Normalmente perdem dinheiro. Ou seja, amigo, não seja da manada. Minhas aulas têm o objetivo de tirar vocês da manada. Então, amigos, por favor, preste atenção, aprenda, tá? Tô pedindo para vocês aprenderem isso, porque provavelmente não, vocês estão vivendo um momento muito parecido com esse aqui. Muito parecido com esse aqui, porque olha como que tá, ó, como que tá o no CPF. Lateralizado. Ah, mas o pessoal não vendeu, porque o pessoal vende, mas ele não tira 100%, o cara deixa lá 10 reais, 20 reais, 200, 100, e aí o CPF dele não sai da bolsa, porque ele não fecha a conta. Então isso aqui não vai diminuir praticamente nunca. Não vai diminuir, mas a maioria parou de investir. Por isso que a bolsa tá caindo tanto, não tem liquidez. Tipo, em alguns papéis não tem liquidez, pra ser bem claro. Em alguns papéis não tem liquidez, porque muita gente desistiu de investir porque, perdi dinheiro. Claro, cara, tu entrou depois da bolsa ter subido não sei quantos %. Tu queria ganhar dinheiro como? Tu sabia o que tá fazendo? Não sabia, pô. Então aqui eu tô te dando uma base consolidada pra você construir a sua riqueza. Então eu tô reforçando o que eu falei. Eu quero formar pessoas para construir independência financeira investindo. Essa é a minha missão aqui. E eu espero estar se aproximando dela. Então, beleza. E temos agora a missão dessa aula. Fazer seu depósito na corretora. Quanto, Vitorino? Pode ser 10 reais. Eu recomendo, se você puder, se não for muito para você, fazer 10 reais, 100 reais. Por quê? Porque tem a terceira casa decimal, você vai sentir mais os movimentos da bolsa. Porque quando você vê 10 centavos subindo, 10 centavos caindo, não vai mexer nada em você. É a grande verdade. Você não vai mudar nada na tua vida. Mas, se você vê 2, 3 reais, você começa a ver mais, você começa a sentir mais. Não que vai mudar a tua vida, mas você vai ver literalmente ali, porque você repara as 3 casas decimais. Mas os centavos, pouca gente repara, sendo sincero. Eu reparo um pouco, mas não dói em mim os centavos, entendeu? Mas os reais ali, às vezes, tipo assim, sei lá, se tem uma garrafa que vamos pegar. Tem um Gatorade, tá? Um Gatorade, se ele tá valendo 3 reais, eu acho barato, acho que até compro. Se valendo 7 reais um Gatorade, tipo, num supermercado eu não vou comprar tipo 7 reais. Com 7 reais eu prefiro, sei lá, comprar um litro de água de coco. Entendeu? Tipo, só pra vocês terem uma noção aqui, mas beleza, não foi um bom exemplo, eu acho. Continuando. Segunda missão. Segunda missão, comentar no post do Instagram que está fixado. Vai ter o post da aula 2, comenta lá qual a sua opinião e suas dúvidas, tá? E, muito importante, eu expliquei o porquê. Marque o seu amigo nesse post dessa vez. Por que marque seu amigo? Porque sozinho vai ser mais difícil a jornada. Se você tiver alguém para ir com você, vai ser muito mais fácil, vai ser 1000 vezes, ultra, mega mais fácil para você seguir a jornada com um parceiro, tá? Então, por favor, marque seu amigo que você vai tender a criar uma base mais sólida, tá? E agora, chegamos ao final da segunda aula. Eu espero muito que você tenha gostado. Então comenta lá no post se dessa vez eu consegui desacelerar. Eu tentei desacelerar, como vocês viram. Não sei se eu consegui tanto. Na próxima aula eu vou continuar tentando para entregar a melhor experiência e o meu máximo potencial, tá bom? Abraço, até a próxima aula.